Deus, queridos, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra no Salmo 19, versículo 13 e 14. Nós temos falado sobre corações na quinta-feira, isto é, o tratamento de Deus de nossa alma, a restauração da graça. E hoje eu quero falar sobre coração concentrado, no sentido de mente concentrada. Precisamos pedir para o Senhor este milagre. Você que trouxe sua Bíblia, abre então no Salmo 19, versículo 13 e 14. Nós precisamos, pela graça, buscar isto e receber ainda nessa noite um avanço, um progresso nessa área. Olha só, Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. Soberba faz com que a gente não perceba o nosso pecado. A soberba faz com que a gente se defenda diante de Deus e da palavra, ao invés de se humilhar e dizer: é verdade, eu preciso de tratamento nessa área. Diz ali: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então ficarei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, aqui o salmista está pedindo: me livra de ser dominado pela minha carne e me ajuda que os meus pensamentos íntimos aqui dentro, que só o Senhor vê, aqueles pensamentos secretos sejam agradáveis diante do Senhor. Aquilo que eu penso no escondido do meu coração, e que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante do Senhor. Amados, desde a queda não é assim não. Está tudo fora do lugar. A alma do homem precisa de restauração. Então, quando eu falo de pensamento concentrado, de mente concentrada, eu estou falando o quê, irmãos? Um coração concentrado. Desde a queda, o homem é como as ondas do mar, irmãos. Recebeu uma boa notícia? Fica feliz. Dá um microfone, pastor, olha, Deus é maravilhoso. Acontece uma notícia ruim: ai meu Deus, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que Deus esqueceu de mim? O Salmo 112 diz que o homem que tem fé, o coração dele está firme na rocha, ele não temerá más notícias, porque ele sabe que a verdade a respeito dele é o que está na palavra. Então, irmãos, nós começamos a esclarecer a nossa fé, alimentar a nossa fé, como se rega uma plantinha e ela vai crescendo. Se nós alimentarmos a nossa fé, robustecermos a nossa fé e encher o nosso coração da palavra, a Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós nos enchemos a palavra, diz em Colossenses: habite em vocês abundantemente a palavra de Deus. Passei outro dia para os irmãos que um rapaz estava endividado e ele começou a meditar versículos, garimpar na Bíblia, versículos que falam a respeito das promessas de Deus a respeito de prosperidade. E aí ele achou uma mensagem muito boa que explicava, tinha vários versículos. Ele ouviu centenas de vezes a mesma mensagem. Ele punha, e aquilo, trabalhando, andando, almoçando, no carro, dormindo, e aquela palavra, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E ele passou de uma pessoa endividada para uma pessoa milionária. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos, quando ela é mais real para nós do que o gigante, Davi, ele passava tempo meditando com o Senhor, ele gastava tempo ali sozinho adorando a Deus. Daniel passava tempo com o Senhor, por isso ele era o homem mais sábio do planeta, porque ele parava 3 vezes por dia, mesmo ele não tinha ocupado, mesmo sendo governador, ele parava tudo para 3 vezes por dia ter uma conferência com a pessoa mais sábia. Anda com o sábio e você será sábio. Desabafe com Deus, e ele diz em Filipenses 4, 6 a 8, eu te prometo que eu tiro vez após vez a sua angústia, a sua preocupação e coloco paz. Ele diz isso. Então quem não desabafa com Deus entra em depressão, é ou não é, meus irmãos? Motivo não falta. Então o que vemos é que a palavra de Deus está cheia de promessas e cheia de realidades, mas por causa da queda, a tendência do ser humano é perceber o que está dando errado. Notícia boa não vem de jornal, tem que ser notícia ruim. Assim o ser humano ele fica impressionado com o que está dando errado, com o que não aconteceu, com o que está dando aparentemente errado. É isso que o ser humano se concentra. Quando eu estou falando aqui de coração concentrado, estou falando de um milagre. A capacidade de
conseguir lembrar da palavra de Deus diante do gigante. Davi tinha experiência com Deus. Ele disse: o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, vai me livrar agora desse problema. Ele estava meditando no que dá esperança. Jeremias escreveu o livro de Lamentações, quando toda a cidade foi queimada, o povo foi levado para o cativeiro, porque não ouviu Jeremias, e lá a cidade destruída, queimaram tudo a fogo. Ele diz assim: eu quero trazer na minha memória o que pode me dar esperança. Eu não vou meditar no que o inimigo está tentando fazer. Deus está comigo, Deus existe, Deus tem promessa para mim, Deus me ama. Então, quando nós, irmãos, começamos a alimentar a nossa fé e meditar, investir tempo na palavra de Deus, ela fará isso, ó. O que diz a Bíblia? O Espírito Santo te fará lembrar da palavra que você meditou. Você busca conhecimento, mas o Senhor dá revelação. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, então você começa a ter uma fé esclarecida, e a hora que você for atacado na saúde, você não fica assim: será que Deus quer me curar? Será que a vontade de Deus que eu morra agora? Será que Deus quer que eu sofra assim? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que essa doença não tem cura? Não, meus irmãos. A mente concentrada, ela sabe a vontade de Deus. Diz Efésios 4,17: não sejam ignorantes em respeito à vontade de Deus. A mente esclarecida, ela vai o quê? Ela vai meditar. A Bíblia diz no Salmo 1: se você meditar, tudo o que você fizer vai dar certo. Salmo 1: se você meditar com alegria, com prazer, olha a recompensa que isso dá. Então você medita. Se você está sendo bombardeado na área de saúde, por exemplo, você vai garimpar de Gênesis e Apocalipse versículos que falam a respeito daquele assunto, e vai meditar, e vai meditar. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar um escudo. O escudo da fé é a palavra. Que toda vez que você ficar preocupado, porque desde a queda, o dia mal assim parece que a gente se preocupa 70 vezes. Deus está comigo, daqui a pouco você está preocupado de novo. Então, toda vez que você ver aquele gigante, você ficar preocupado, peça para o Senhor uma frase. Olha o que ele está falando: que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis. Está passando uma luta, irmão, está para cortar a luz da tua casa. Você começa a ficar ansioso, preocupado, agitado. Deus não pode agir na preocupação, na ansiedade, no medo. Ele age na fé. Aí é uma guerra espiritual. O bom combate da fé. Se você está na fé, Deus pode resolver esse problema para você. Mas se você está preocupado, Deus vai ter que primeiro restaurar a tua fé para depois responder a tua fé. Aí está um desafio tremendo. Deus, ele é autor e consumador da fé. Ele tem que edificar a nossa fé para depois operar na nossa fé. Quando você começa a meditar, como é que você sabe que você está meditando não de forma fanática, mas você está meditando e está bem espiritualmente, não está anêmico espiritualmente? Porque a anemia, ela dá tontura, arritmia, a pessoa sente fraqueza, sonolência, treme as mãos, não é assim? Então é anemia do corpo. A da alma é a mesma coisa. Não consegue enxergar Deus, treme tudo que vê, o coração dispara e já começa a ficar preocupado. Então o que nós vemos que a anemia espiritual é o seguinte: a luta está no nível 9 e a minha fé está no nível 6, está entendendo? Como é que eu sei que a minha fé está maior do que a luta? Porque o Espírito Santo está conseguindo falar comigo. Entende? Então o que acontece? Você vai se alimentando da palavra e parece que não está acontecendo nada. Parece que está perdendo tempo. Que eu preciso de dinheiro, não é de Bíblia. Que eu preciso de dinheiro, pastor. Você é culto, igreja. Né? Na mão falou assim: eu não tenho que mergulhar na água, o que eu quero é que suma essa lepra. Né? A água é a palavra. Eu quero dinheiro para o gás, não quero culto. Mas se ele for no culto, ele meditar na palavra de Deus, Deus move situações e pessoas. Entende como é, irmãos? A pessoa pensa que ela precisa de bênção, mas na verdade ela precisa de fé. Porque através da fé Deus pode abençoar, entende? Só que as pessoas não querem a fé, elas querem a bênção sem fé. Aí o que acontece, irmãos? Você vai meditar na palavra de Deus e o Espírito Santo vai te dar uma frase para você meditar no seu coração, dizer diante de Deus e dizer diante da circunstância. Aquele é o escudo da fé. Você começa a meditar de Gênesis e Apocalipse, que há vários versículos de cura divina. Vários versículos.
E aí você começa a ser atacado com dor no corpo, nas juntas. Aí você, toda vez que ela dá aquela fisgada, você diz: "Ó Espírito Santo, o Senhor está no meu corpo agora, agindo. O Senhor é invencível." Não consegue ficar preocupado. Toda vez que você ia ficar preocupado, a meditação do seu coração e da sua boca é: "Ó Espírito Santo, o Senhor está no meu corpo", e renova ele como águia. Ó Espírito Santo, o Senhor levou todas as dores lá na cruz do Calvário. O Senhor é invencível. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está me curando. Obrigado por meu corpo estar sarando. Então, ao invés de meditar na dor, você medita na palavra. Ao invés de meditar na carta que chegou do juiz, que está tudo perdido, você medita: "Ó Senhor, muitas são as aflições de justo, mas o Senhor livra nós de todas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é invencível e o Senhor me guarda." E o Senhor vai te dando uma frase, e aí o diabo fala de novo, você: "Ó Senhor, obrigado porque o Senhor está na minha vida, o Senhor é invencível." Você fala diante de você, meditação no seu coração, fala com as circunstâncias: "Diabo, sai em nome de Jesus, porque Deus está na minha vida. Sai, capeta. Sai, preocupação. Show, em nome de Jesus." A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7 que o medo é um espírito. Então toda vez que nós estamos preocupados, ansiosos ou com medo, tem um demoinho aqui no âmbito falando, entendeu? É um demoinho, irmão. Fica um anjinho e um demoinho, entendeu? Então a palavra de Deus gera fé. E quando o demônio começa a falar, nós ficamos ansiosos, preocupados, tristes, dá vontade de desanimar. Está ouvindo demônios. Como é que a gente sabe que está ouvindo demônios? A gente está ficando para baixo. Como é que a gente sabe que está ouvindo a Deus? A paz, o amor e a alegria está aumentando. Entende? O reino de Deus é paz, amor e alegria. Então precisamos discernir que se você se calar, o diabo continuará falando. E quem fala por último, é o argumento venceu. Você está falando com a pessoa, você fala A, ela fala B, você fala C, ela fala D. Aí você fica quieto, o último argumento foi o dele. Então nós precisamos estar meditando na palavra de Deus e dizendo a palavra de Deus. Isso se torna um escudo. Se você meditar e disser, como é que Jesus venceu o diabo? Dizendo a palavra. A Bíblia diz que a fé é crer no coração e dizer com a boca. Isso é fé. Romanos 10, 9 e 10. Marcos 11, 23 e 24. Então, o que acontece? Nós ficamos calados. E Isaías 62 diz que não fiquem calados. A pessoa fala: "Estou esperando em Deus." Mas tem que esperar em Deus na fé. A Bíblia diz: "Entregue, se preocupa, o mais Ele fará." É assim que diz, Salmo 37, 5. Entrega, fica triste, o resto Ele fará. Entrega, fica desanimado, o resto Ele fará. Entrega, murmura, o resto Ele fará. Não, entrega e confia. Então, enquanto esperamos no Senhor, nós meditamos e dizemos. Dizemos para nós mesmos, dizemos para Deus e dizemos para a circunstância. Se você não se calar, o diabo vai fugir de você. Olha o que diz aqui em Apocalipse 12, 11, amados, na tua Bíblia, pega lá. Apocalipse 12, 11. É muito importante, então, você e eu, amados, não estarmos em silêncio. Porque a batalha está em andamento. E a palavra de Deus, ela é arma espiritual. Ela é arma de guerra. Quantas vezes você está sendo bombardeado, as circunstâncias estão desfavoráveis, contrárias, e você está lá, sofrendo impacto e calado. Diga: "Senhor, me dá revelação da tua palavra. Que bem no meio da doença eu consiga ver a cura. Que bem no meio da minha família toda indo destruída, eu consiga visualizar." Não nova era. Nova era é o que? O pensamento positivo. Você diz assim: "Você quer ser curado? Visualize você numa praia agora, caminhando, curado." Não, não é isso. Isso é o poder do pensamento positivo. Agora, a Bíblia diz que Deus dá revelação. Todo dom perfeito vem do Pai. Não é você visualizando. Ele disse: "Pedro, não foi a tua carne e o sangue que te revelou, foi meu Pai." Então diga: "Senhor, revela para mim, me dá uma visão do meu corpo sarado. Me dá uma visão, uma revelação da minha família restaurada." Aí Deus vai mostrar aquele teu marido lá com a Bíblia aberta, no púlpito, pregando. Até ele vai ver tua fé. Você não vai ver ele caindo de bêbado pelas ruas, você vai ver ele pregando a palavra. Aí você terá fé, porque não tem como você ter fé vendo o problema.
Não tem como você ter fé olhando para o corpo e vendo aquela ferida. E ela aumentou. E está soltando pus. E está doendo, e está ardendo. E você olha, ela abriu um pouco mais. Fala, eu vou morrer. Agora vai explodir tudo. Agora, Senhor, me revela. Pelas pisaduras eu fui sarado. Me ajude a ver eu curado, Senhor. Me ajude, me ajude. A Bíblia diz, se você pedir, Tiago 1,5, Deus dará sabedoria. Aí ele vai mostrar para você aquele problema resolvido. A Bíblia diz que Moisés atravessou aquele deserto porque ele viu o Deus que estava com ele, o Deus invisível. Ele não viu o deserto. Diz que Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, ele olhou para Deus, mostrou que ele ia ser pai de uma multidão. Ele meditava naquilo, ele não meditava no problema, ele meditava, Deus está comigo, Deus tem uma família para mim. Deus está comigo, Deus fez uma promessa. Então, se você não meditar na palavra, mente vazia, oficina do diabo. Se você não meditar, se a palavra de Deus não reinar na tua mente, no teu coração, na tua boca, quem é que vai reinar na tua mente, no teu coração, na tua boca? Entendeu? Então nós precisamos encher isto de forma proposital, irmãos. Você provoca isso, não é uma coisa que vai acontecer para você. Você fica assistindo televisão e de repente, eu passar com o Espírito Santo vendo a novela das 8. Não é assim. Essas coisas não acontecem assim. Acontece porque você busca, porque você direciona a tua mente. Isso é uma decisão. Então agora, o que Deus está dizendo aqui? Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram o capeta, né? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram mesmo diante da morte. Eles venceram como? Arma de ataque, palavra. Arma de defesa, o sangue. Perdoados pelo sangue, aceitos pelo sangue, em Cristo estou salvo, em Cristo sou ouvido, em Cristo sou amado, sou herdeiro. O sangue e a palavra. O sangue como escudo e a palavra como espada. Irmão, guerra não é guerra se nós não guerrearmos. O inimigo está atacando flecha, cravando aquelas flechas cheias de fogo, dardos inflamados. E a pessoa olha o dardo inflamado, está queimando, está ardendo, ai. Irmão, se é guerra, tem que haver um ataque da nossa parte. Resistir ao diabo e ele fugirá. Então nós precisamos, debaixo do sangue de Jesus, ali perdoados e aceitos, amados e ouvidos. A nossa oração ela é respondida por causa do sangue de Jesus, está garantida. 2 Coríntios 1:19-20 diz que Deus sempre dirá sim, amém. Ele já disse sim, amém a todas as suas promessas. Aí você está sendo bombardeado na área de família. Irmão, você já viu uma pessoa doida? Começa a pegar fogo no quarto, ele vai fazer churrasco lá fora. Agora para tudo, porque a emergência é lá. Aí de repente tem alguém lá subindo no portão, lá um assaltante subindo no portão, roubando as fivelas, aí ele pega e vai lá no banheiro fazer a barba. Você tem que se concentrar onde é que o diabo está atacando e ir para aquela área. Munir-se da palavra de Deus e jogar para cima do capeta, porque a palavra é luz, o diabo é trevas. Tem que ter argumento, fé esclarecida. Por isso que não conhece a palavra de Deus perece por ignorância, que a Bíblia diz que o meu povo é destruído por quê? Por ignorância, por desconhecimento. Ele é atacado na família, Deus quer que seja tudo destruído mesmo, ninguém quer nada com Deus, eles vão tudo para o inferno mesmo, esse povo não vale nada. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de orar mesmo, esse povo já está no quinto dos infernos, vai para o mar do inferno, já desiste. Irmão, se é guerra, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família, está lá na Bíblia. Então quando você começa a garimpar na palavra de Deus, você tem intimidade com a palavra de Deus, você tem argumentos, irmãos, quando você é atacado. Porque tem pessoa que tem argumento, irmão, ele não sabe a vontade de Deus. O diabo ataca a família dele ali, é a vontade de Deus, pastor. Ataca a saúde dele, pastor, todo mundo tem que morrer de algo mesmo, né? E a pessoa vai recuando, irmão, e vai cedendo espaço. O diabo bate na finança dele, mas pelo menos eu estou tendo um pão seco, mas já está bom. Ele se conforma, entendeu? Ele vai baixando a guarda e vai aceitando, o diabo batendo, ele está doendo, está ruim, mas está bom. E aí ele fica. Ele aceita, irmão. Mas se você tem a espada da palavra de Deus e o inimigo vem, você sabe o que está escrito. E aí você tem como contra-atacar.
Então, peça para o Senhor que a meditação do seu coração e a palavra da sua boca seja concentrado, irmãos. Não adianta você de manhã crer que Deus está com você, de tarde está ansioso e à noite está falando palavrão e murmurando. Quer dizer, não tem firmeza. É como você colocar uma semente, tira a semente, põe no vidro, põe na terra. Daqui a pouco tira e põe no vidro. Não germina. A semente tem que ficar lá. Você falou uma coisa de manhã, de tarde você mantém, à noite você mantém. Não adianta você receber uma promessa no púlpito lá, irmão. Deus está transformando o seu marido. No outro dia o cara vira um bicho. Você fala, ei, falsa profecia. Não, irmão, fica na palavra. Fica firme no que Deus te falou. Entendeu? Surdo para tudo aquilo que não é a Bíblia, cego para tudo que não é a Bíblia. Não, mas Deus falou. E fica firme na palavra. E dizendo com fé. Em nome de Jesus ele vai sair da bebida. Em nome de Jesus ele vai trabalhar assim. Quantos esposos estão ouvindo agora pela internet que o marido não está trabalhando, que o marido está no bar lá, gasta todo o salário no bar, não é verdade? E aí ela vai na igreja e recebe uma promessa: eu vou transformar o seu marido num homem de Deus. Ela chora, e agora sim, no outro dia ela chega lá, o rapaz trançando as pernas, onde é que é a porta, né? E ela, não tem mais. Não desanima. Não desista por nada, porque a batalha tem andamento, mas você já é mais que vencedor. É só uma questão de tempo, porque Deus está trabalhando. Os anjos e demônios estão lutando, mas você permanece na fé, os anjos vencem. Lembre-se, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, os inimigos venciam. O que significa isso? Quando eu estou na fé, os anjos estão trabalhando. Quando eu desanimo e murmuro, os demônios trabalham. A Bíblia diz: não pare com a profecia que você deu, para que o anjo não se irrite. Irmão, você diz uma palavra de fé, o anjo começa a trabalhar naquela área, e é espadada para lá, espadada para cá. Tem vezes que fala assim: não tem jeito. O anjo para na hora, porque Deus opera através da sua fé. E no momento que você para a tua fé, o anjo para, e o demônio continua, e aí o demônio ganha terreno. Quantas vezes, irmão, o diabo quer tirar uma palavra de desânimo da nossa boca, para o anjo parar. Porque a gente às vezes, irmão, fala coisas que são palavras de incredulidade. Não tem jeito, não está dando certo, Deus não está me vendo, não está me olhando, porque tudo está dando errado mesmo. Então, quando você crer em algo, queridos, não desista, vá até o fim. Aquele que for até o fim será salvo. Deus tem algo para trazer para o visível, sabe, amados? Mas tem que aprender o que, irmãos? Não parar. A Bíblia diz em Eclesiastes 8:8: não há trégua nessa peleja, não há pausa nessa guerra. É uma guerra constante. O capeta está querendo ali matar ou vai destruir? Não é? Quando um ataca numa área, na outra, né? Não tem período de férias. O diabo tirou férias. Os capetas lá ficaram 4 meses lá, eles não vão me atacar, então agora eu vou tirar férias. Não tem férias, irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E nós somos mais que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, não é tempo de desanimar, de se dar por vencido. Não tem mais jeito, pastor. Não é o fim enquanto não for o fim. Teu coração está batendo? Está respirando? A guerra continua. Não desista, porque o diabo não desiste e Deus não desiste. Quem desistir primeiro perdeu. Então não desista, continue crendo, continue confessando, continue alimentando a sua fé, porque Deus está com você. Porque se você não desistir, o final vai ser o quê? O que Deus falou. Quando você permanece na fé, o que vai acontecer, irmão? A vontade de Deus. E quando você sai da fé, o que vai acontecer? A vontade do diabo. O diabo precisa que nós desistimos para ele vencer. Mas se nós perseverarmos, a Bíblia diz que Deus nos guia em triunfo sempre. Portanto, isso que você está passando não é difícil para Deus. É só você não desistir e perseverar. Garimpa na palavra de Deus promessa a respeito da área que está sendo atacado. Está sendo atacado na empresa lá, está sendo perseguido? Está sendo atacado por um vizinho está te perseguindo? Está sendo atacado na saúde, na família, não sei qual área, mas você está vendo que aquela área ali está sendo bombardeada. Você precisa meditar no seu coração e dizer com a sua boca o contrário do que você está vendo. Você está vendo ali o diagnóstico médico,
alguém está ouvindo aqui pela internet, o diagnóstico médico é 5 tumores, está desenganado, não tem jeito e incurável. Uma coisa que os médicos gostam de dizer, a palavra, está desenganado, ou palavra que eles gostam, está desenganado. Essa frase quase todos gostam de falar, está desenganado, não podemos fazer nada. Os recursos da medicina acabaram, mas os recursos de Deus não acabaram. Deus não desengana ninguém, irmãos. Deus cura até morto, irmão. Então nós precisamos compreender que nós estamos numa batalha, e a arma de guerra é a fé, é a palavra da fé. E eu te pergunto, queridos, você nessa noite, peça para o Senhor, diga: Senhor, me ajude. Me ajude eu meditar não no que o diabo está falando, não o que a circunstância está falando, mas o que é que o Senhor diz nessa situação. Não o que as pessoas estão falando. Vamos dar um exemplo. Teu filho falou assim, você está ouvindo essa mensagem pela internet: eu vou sair de casa. Ele está falando isso. Mas o que Deus está falando? O teu patrão está falando que vai ter demissão em massa na empresa. O teu patrão está falando, mas o que Deus está falando? Você tem que ver que a fé vem de ouvir o que Deus diz. Não importa o que as pessoas dizem. O faraó não falou? Vocês não vão. Mas o faraó não decide nada. A carne das pessoas não decide nada. As pessoas mudam de opinião. Quando vocês oram, sai aquele capeta, ela pensa diferente, irmão. Ela muda. Sai aquele Satanás, a pessoa, ué. O cara estava orando aí, saiu na rua, irmão. Começou a orar na rua. De repente, irmão, tinha um mendigo. O cara foi lá, orou por ele, expulsou. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui na rua? Eu sou advogado, eu sou pessoa formada, estou aqui. Não, vou voltar para minha vida. O cara estava ali preso, irmão. Capeta cegou ele, saiu o capeta, ele voltou normal, irmão. Não tinha na Bíblia um homem que estava no meio do cemitério pelado lá, apanhando dos demônios? Jesus expulsou o demônio, ele se vestiu e foi pregar o evangelho. Então as pessoas, irmão, não levam em conta, porque às vezes a pessoa fala coisa para te ferir, ou fala coisa, mas não é ele, é o Satanás que está inspirando ela. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, quem fala é Deus. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ela fala coisa, ela nem quer falar. Quando ela falou, mas alguém soprou no ouvido dela. Só que aquilo não vale, irmão. Você sabia, irmão? A gente tem que entender que a nossa carne, ela é louca. Você chegar no hospício, irmão, e a pessoa fala assim, porque para a gente não faz sentido, mas para o louco faz sentido. Ele fala: olha, um mosquitão vindo aqui. Aí depois ele pega, você fala: esse cara está louco? Para ele faz sentido, porque ele viu um mosquitão e depois ele viu um palhaço. Então para ele faz sentido. Mas aquilo para a gente é loucura, porque a gente não está vendo o que ele está vendo. Mas você não vai ficar bravo com o louco no hospício, irmão. Porque você está rindo aí, está me ofendendo. Ele vai dizer: é porque Napoleão vai te matar. Ele falou que Napoleão vai me matar. Irmão, não leva em conta o que o louco fala. Porque o que o louco fala não se escreve. Não leva em conta. Entra por aqui, sai por aqui. Então nossa carne, ela é louca. Não, deleta tudo que as pessoas disserem na carne, porque Deus muda a mente delas e a tua. E o que vale é o que Deus tem planejado. O que Deus tem planejado. A pessoa pode dizer, né? Eu me lembro, irmão, eu nem era evangélico, irmão, mas eu fui lá na igreja e falei: Deus, eu fiz umas prestações aí, e o meu patrão está me olhando torto, ele vai me mandar embora. Ele vai me mandar embora. Trabalhava lá no Frischmans, judeu ele, sabe? Jacques Frischmans. Falei: vai mandar embora, tá feio, só tem misericórdia. Voltei lá, ele me chamou no escritório e falou assim: não sei porquê, eu ia te mandar embora hoje, mas não vou mandar, você vai ficar. Estou te dizendo, irmão, a Bíblia diz em Provérbios 24, o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quiser. A pessoa está endemoniada, ela fala não, o juiz fala não, Deus vai lá, fala com ele por sonhos, começa a falar com ele 24 horas, que nem aconteceu com a irmã, veio aqui pedir oração para o Daniel. A patroa falou assim: você está demitida. Ela veio: Daniel, eu orei, você orou, me deu emprego. Você orou, a mulher me deu emprego. Agora
Passou 15 dias, a mulher mandou embora. Daniel falou, não, fica calmo, orou por ela. A mulher falou assim, não consigo, faz uma semana que uma voz fica, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pegou ela e pegou a irmã dela para trabalhar. É ou não é, parceiro? Deus fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até pessoa. Deus trabalha por vocês. Aí 64:4, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que estão esperando nele. Então acredita que Deus é maior que a mente da pessoa. Deus muda a mente da pessoa. O juiz pode estar decidido não, mas Deus diz sim, e ele vai mudar. E a coisa vai estreitar para Faraó. Irmãos, você está orando para uma pessoa e a coisa estreita para ela. Não foi assim com o Faraó? A coisa foi estreitando, até ele dizer, tá bom, pode ir com o povo. É, não é assim? Então você começa a orar pela pessoa e a pessoa está dura de coração. Deus começa. Vamos ver quem vence. E Deus vai fazer até aquela pessoa mudar e falar o que tem que falar. Ela não vai sossegar, não vai ter paz enquanto ela não fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Porque Deus está com você. Então nós precisamos ter tranquilidade, irmão, mas precisamos ter fé. Para nós não ouvirmos o que o diabo diz, a carne diz, a circunstância diz, mas ouvirmos o que Deus diz. Se Deus diz que é teu, é teu. Se Deus diz que é sim, não adianta o diabo dizer não. Se Deus diz que você está curado, não adianta o teu corpo querer se rebelar e falar, vou morrer, não vai morrer, eu vou até 120 anos com saúde. Você vai viver e vai restaurar, e vai desaparecer, e vai sarar, e vai recompor e renovar. Porque quem manda no meu corpo é Deus, não é a doença. Veja? Então nós precisamos ter uma fé esclarecida, irmão. Senão nós ficamos que nem gatinho assustado. Ai, pastor, é crise. Ai, pastor, meu vizinho é macumbeiro. Ai, pastor, que luta, meu Deus. Ai, pastor, não estou dormindo. Não. Você é de Deus. Deus está com você, você está com Deus. Você é vencível. Então nós precisamos ter isso, irmão. Quem crê que Deus vai gerar isso em nós? Uma firmeza, irmão. Quando for atacado, está escrito. Você tem que ter uma resposta, o que Deus diz na situação. Vê uma semana, Andressa, que não vende nenhum apartamento. Olha o que está escrito. Provérbios 8:21 diz que Deus vai te prosperar tanto que não vai ter lugar para onde guardar o dinheiro. Está lá. Está lá na palavra de Deus. Provérbios 2:4 diz assim: se você me respeitar e você me buscar, eu vou te dar prosperidade, vida longa e saudável, eu vou te honrar com a minha intimidade. Está lá. Irmão, aqui está cheio de promessas, cheio, sabe um documento, Davi? Cheio de direitos, assim, com letra miúda, mas só com lupa, assim, ó. Cheio de... Abre parênteses e uma letrinha miúda lá. Tudo assim, ó. Vai se codificar. Aí você começa a garimpar e ver, mas tem tanta coisa que eu não sabia que me pertence, amém, irmãos? Tanta coisa aqui, ó, que me pertence, ó. Só que o inimigo é assim, irmão. Você abre a revista Veja, se lê inteirinha. Você abre a Época, lá, cara, se lê inteirinha. Mas você abre a Bíblia, parece que tem areia nos olhos. Não consegue, por quê? Porque o diabo tem medo que você leia. Conhecereis a verdade? Então eu te digo, irmão, aqui está escrito quem você é, o que você tem, o que você pode. Ouça, medite, ande com pessoas cheias do Espírito Santo que te revelem quem você é, o que você tem, o que você pode. Porque a palavra de Deus, irmão, é a única que te coloca para cima. As carnes das pessoas, a nossa carne, a circunstância, o diabo, o mundo, é tudo para nos colocar para baixo. É ou não é, irmão? A Bíblia é a única para nos colocar de pé, cheio de fé. Por isso invista tempo. Esse é o tempo que você não perde, Deus disse para Maria, o tempo que você investe na tua fé. Ninguém pode almoçar por você. Eu te amo, mas eu não posso almoçar por você. Nem tomar banho por você. E nem dizer assim, Davi, só não precisa você dormir, que eu vou dormir por você. Eu dormir, eu vou roncar. Não tem como. Tem coisa que ninguém pode fazer por nós, irmãos. Comer, dormir, tomar banho, ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode se encher de fé por nós. Pode te ajudar, pode impor a mão, pode ungir com óleo, mas a tua fé é a tua fé. Ou você medita ou fica ansioso, ou você medita ou fica preocupado. É ou não é, meus irmãos? Olha o que as pessoas pagam hoje em dia por não meditar na palavra de Deus.
Não dorme, ansiedade, pressão alta, nervosismo, estresse, depressão. Olha o que as pessoas pagam por não terem tempo com Deus. Uma qualidade de vida horrível. Mas quem medita na palavra de Deus tem paz, tem alegria, tem amor, tem fé, tem sabedoria, tem palavra de fé. Vamos colocar em pé e vamos orar em cima dessa palavra. E Deus vai nos ajudar, irmãos, a termos uma resposta toda vez que formos atacados. Grande Deus. Quando você for atacado, peraí, o que a Bíblia diz mesmo?